Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Leituras do Edu. No vídeo de hoje eu vou fazer breves reviews, vou fazer umas resenhas assim bem rapidinhas para falar para vocês um pouquinho da minha experiência com alguns quadrinhos que eu li recentemente. O primeiro que eu vou falar pra vocês é da revista Capitão América e Gavião Arqueiro. Eu só li a revista do Capitão América mesmo, e eu li até o volume 5, né? Então aqui eu tenho os 5 primeiros volumes. Essa história é escrita pelo Rick Remender e ela é desenhada pelo John Romita Jr. E eu não gosto dos traços do John Romita Jr. porque eu acho muito quadrados os desenhos dele, assim, então os detalhes que ele faz eu acho que são um pouco rústicos, assim, então eu não gosto muito desse tipo de traço, mas ainda assim é um traço, digamos, bonito, né? Um traço agradável de se ler, não vai atrapalhar assim, a sua experiência com a história do quadrinho. Então vamos ao porquê eu li só até o volume 5. Então esse quadrinho do Capitão América, da nova Marvel, que é a Marvel Now lá nos Estados Unidos, ele vai falar sobre quando o Capitão América sofreu um tipo de uma emboscada e foi levado para a Dimensão Z, que é controlada pelo cientista Zola. Esse cientista ele é bem maluco, assim, ele faz algumas experiências com algumas espécies dessa Dimensão Z, e é uma loucura, assim, ele se acha o rei de lá. Então o Capitão América, como ele acaba parando lá, ele tenta fugir e tal, rola uma briga, rola uma luta, porque o Zola tenta coletar o soro do super soldado do Capitão América, né, como sempre, tipo, todo mundo quer o soro do super soldado dele, e ele vê que vai ser transferido os poderes dele para um bebê. Enfim, ele acaba conseguindo escapar e tal, e aí ele acaba pegando esse bebê, ele acaba sequestrando, levando o bebê, porque ele acha que o Zola vai fazer algum mal para essa criança, ou destruir a criança, ou matar, enfim. Só que essa criança é filho do Zola, que é o Ian, apelidado mais pra frente pelo próprio Capitão América, porque o Capitão América acaba adotando o Ian como filho. Então ele vive nessa Dimensão Z por vários anos, assim, e ele sofre bastante lá, ensina o menino a lutar, isso é bem legal. Só que então acontece toda uma reviravolta, e o Ian acaba começando a se voltar contra o Capitão América, então ele acha que o Capitão América é do mal, que sequestrou ele, tirou ele da família dele, e eu comecei a ficar enjoado disso, e eu achei isso muito idiota, então eu acabei por abandonar essa série temporariamente. Então por isso que eu só vim fazer o review do volume 1 a 5, mas eu não sei se eu vou continuar lendo, talvez eu vá continuar lendo mais pra frente, mas por enquanto não. Então como é uma série que eu ainda não terminei de ler, né, só comecei, então é um review mesmo assim, mais uma primeira impressão dessa série que eu trouxe pra vocês, então por isso que eu não vou dar uma nota pra esse material. E é basicamente isso que eu tinha pra falar sobre ela. Eu li também por indicação da Bá, do Cuscuz Literário. Esse volume aqui da coleção histórica Marvel, que é do Capitão América, foi a primeira coisa que eu li do Capitão América, porque eu queria começar literalmente pelo começo. Esse HQ vai contar a história de origem do Capitão América, então tem várias histórias da origem dele. Tem a origem dele com o Buck, ele conhecendo o Buck Barnes, e todo o trabalho em equipe dele, tudo aquilo que o Capitão América vai sentindo de responsabilidade, né, ao longo da trajetória dele com o Buck, coisas que aconteceram, a morte do Buck, quando o Buck descobre a identidade secreta do Capitão América, então vai contar tudo isso, vai falar sobre o Caveira Vermelha, e é bem bacana esse HQ, só que assim, como ele é um traço antigo, e também, né, uma das primeiras histórias, e também tem aquele roteiro meio bobinho, quando o quadrinho ainda era feito para criança, então é uma história que não me prendeu muito, até demorei bastante para ler, mas é muito legal você ver a origem dele, né. Então eu dei 4 prismas para essa história, gostei bastante, mas não é tudo aquilo, né, mas eu gostei muito. E o terceiro item que eu trouxe pra vocês é esse primeiro volume aqui do encadernado de Guardiões da Galáxia. Ele já foi lançado há um tempinho, só que eu só li ele há pouco tempo. Ele é roteirizado pelo Brian Michael Bendis. E tem os desenhos incríveis do Steve McNiven e da Sara Pichelli. Sério, vale muito a pena essa HQ pela arte, assim, principalmente porque a arte dela é incrível. Então ela vai contar um pouquinho da origem ali do Star-Lord, o que aconteceu com ele quando ele era criança lá, a época da mãe dele, quando ele estava na Terra, como que ele foi parar no espaço, e depois dá um pulo ali pro espaço, como tá aquela coisa toda. A gente conhece sim o pai dele, diferente de como é no início do filme. É uma HQ bastante legal, assim, o roteiro é divertidinho. Não é tão engraçado assim quanto o filme, pelo menos eu não achei. E ele, no final da HQ, ele dá uma ponta solta assim para cada personagem, né? Ele dá uma ponte assim pro próximo volume para cada um dos personagens, pro Rock Raccoon, né, pra Gamora, enfim, para cada um dos personagens ali um mistériozinho para eles. Eu gostei dessa HQ, mas assim, ela não tem nada demais no roteiro, é meio parada. Então eu dei 3 prismas para essa HQ. Ela é legal e os desenhos são incríveis. Eu vou mostrar para vocês alguns dos desenhos. Gente, olha essa arte. Sério, eu acho isso muito incrível. Sério, nossa, essa arte é linda demais. O Steve McNiven e a Sara Pichelli estão de parabéns. Gente, olha a beleza e os detalhes desse negócio. Sério, eu achei muito lindo.
E o que eu tinha pra falar de Guardiões da Galáxia é isso. E o último review que eu tenho pra vocês é do mangá de Pokémon. Esse é o Pokémon Black White, se eu não me engano é o primeiro Pokémon em mangá publicado no Brasil. E o primeiro volume ele é meio tanco, porque o restante aqui do primeiro volume no Japão, ele era o encerramento da série anterior, que era Heart Gold e Soul Silver. Eu achei muito legal essa história. Os desenhos são incríveis, né? Sempre a arte do Satoshi Yamamoto e o roteiro do Hidenori Kusaka. E é bastante legal. Eu li os 2 primeiros volumes, né? E o terceiro eu comecei a ler já. E assim, ele é bastante baseado nos jogos e tem pouquíssima coisa do desenho. Então se você conhece Pokémon só pelo desenho, aproveite e leia o mangá, tá começando ainda. Ele foi lançado, se eu não me engano, até o volume 5 ou 6. Eu acho que agora nesse mês de junho lança o volume 6. Vale muito a pena, gente, porque a história é totalmente diferente do desenho. Então ela não é tão infantil quanto ao anime, né? E assim, ela vai contar a história do Black e também da White. São 2 pessoas, um menino e uma menina, né? Assim como no jogo. E o Black, ele tem um negócio meio detetive, assim. E ele tem essa Pokémon aqui, que é a Munna. E esse é um Pokémon devorador de sonhos. Então, como o Black tem muitos sonhos, assim, de eu quero entrar na Liga Pokémon, quero vencer a Liga e tal. Então, tipo, ele só vive pensando nisso e nesses sonhos, então ele não consegue pensar em outra coisa. Por ele não conseguir pensar em outra coisa, que ele pede pra Munna devorar os sonhos dele. Então, quando ela devora todos os sonhos dele, a mente dele fica em branco, totalmente branco, e ela começa a se preencher de preto. E quando ela começa a se preencher de preto, ele começa a ver pistas nos lugares, começa a desvendar as coisas, e aí vai rolando toda a história e tudo aquilo que tem no capítulo. Então eu achei isso muito legal, um grande diferencial pra Pokémon. Gostei bastante. E esse foi o review de Pokémon Black White. Bom pessoal, então esse foi um pequeno review de alguns quadrinhos que eu li no mês de maio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sou nenhum expert em quadrinhos, então se eu falei alguma besteira, me desculpem, mas o que eu falei aqui foi baseado na minha experiência. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um like ali para ajudar na divulgação, isso ajuda muito ao canal. Se inscreva também se você quiser receber novos vídeos. O Leituras do Edu traz sempre conteúdo sobre livros, quadrinhos, música. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso, então, tchau, tchau! Meow. E a última coisa que eu trouxe pra vocês, ainda em quadrinhos, né, mas não tão quadrinhos, é os mangás de Pokémon. E tá errado? Pera.